Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. Projetos e ações do TCE-MS ganham reconhecimento nacional. Corte de Contas realiza primeiro encontro de práticas de gestão de RPPS. E ainda, decisão do STF pode tirar competência dos tribunais de contas para julgamento das contas dos prefeitos e do governo. Começa agora mais uma edição do TCE na TV. Com um modelo de gestão compartilhada e investindo em modernização e capacitação para o servidor e também para o gestor público, a Corte de Contas de Mato Grosso do Sul ganha reconhecimento nacional de suas ações. A avaliação veio pelo ministro do Tribunal de Contas da União e pelo presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O presidente da Atricom, Valdecir Pascoal, que proferiu a palestra Qualidade e Agilidade nos Tribunais de Contas, destacou durante o evento que o grande desafio do Brasil é a ética e o combate à corrupção e que os órgãos de controle têm um papel fundamental nesse cenário. Está comprovado que a corrupção no Brasil ela é sistêmica, né? E para se combater corrupção sistêmica tem que ser com controle também integrado, atuando de forma sistêmica. É importante que cada instituição de controle, os tribunais de contas, o controle interno, o Ministério Público, a polícia, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, cumpra o seu papel. Cuide de se aprimorar e de se aperfeiçoar. Estamos cuidando disso através do marco de medição e do projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas. Mas não basta isso. Não basta estar com o seu anzol afiado. É preciso trabalhar em rede, em parceria, trocando informações, atuando de forma conjunta, mas, sobretudo, trocando informações. Uma auditoria que o Tribunal de Contas realiza e que julga é fundamental para uma ação de improbidade, para uma ação penal. Já o ministro do TCU destacou a fiscalização exercida pelos tribunais de contas e a importância das inspeções e auditorias no controle. É uma parte das atribuições dos tribunais de contas, é a sua atuação fazendo auditorias, inspeções e sempre visando um melhor emprego dos recursos públicos. Nós não verificamos só a legalidade. Atualmente nós verificamos também a efetividade dos programas de governo. Isso é muito importante porque orienta os gestores e os governantes a gastarem melhor os recursos públicos. É óbvio que ele tem que gastar observando a lei, a legislação, mas também ele tem que gastar os recursos públicos com eficiência e com eficácia. Não pode haver desperdício de recursos públicos. A população quer que os serviços prestados, serviços públicos, sejam de boa qualidade e prestados com um custo razoável e com eficiência. Com um modelo de gestão compartilhada, o Tribunal de Contas vem investindo em modernização e capacitação para o servidor e também para o gestor público. Ações que foram reconhecidas pelo presidente da Atricom. Aqui eu dou um testemunho, né, dos avanços que tem tido o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. O presidente Valdir foi um dos primeiros a aderir ao nosso marco de medição. A gente não obriga os tribunais de contas a atuar dessa ou daquela forma. A gente recomenda, a gente sensibiliza, e Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros tribunais a aderir. E vejo que tem muitos frutos a partir desse diagnóstico que foi feito. Então aqui eu destacaria a atuação da Escola de Contas, com a educação à distância, o trabalho de auditoria por um corpo técnico qualificado através de concurso. Acabaram de ser chamados agora vários servidores concursados, a questão dos resíduos sólidos, uma área importantíssima e estratégica, e a questão também da comunicação. Cada vez mais o tribunal investe em comunicação, isso é importante, porque a gente precisa ser um órgão conhecido, a gente precisa ser reconhecido e ganhar a confiança da sociedade. E só mostra do nosso trabalho, como vocês têm feito aqui, a gente vai ter esse reconhecimento. Então, muito feliz de estar aqui, de testemunhar os avanços do TCE do Mato Grosso do Sul, como de resto do sistema Tribunais de Contas. Dos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, 51 possuem um regime próprio de previdência social, o RPPS, que é um sistema de previdência estabelecido no âmbito de cada ente federativo que assegura por lei
a todos os servidores titulares de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de pensão por morte e também aposentadoria. E para difundir ainda mais esse tema entre os jurisdicionados, o TCE-MS realizou o primeiro encontro de práticas de gestão dos RPPS. O encontro foi realizado no auditório Conselheira Celina Jalade e reuniu mais de 180 pessoas entre servidores e jurisdicionados. O encontro vai acontecer em 4 módulos, sendo que neste primeiro foram abordados temas que vão desde aspectos legais para a criação de uma RPPS até a contabilidade dos regimes próprios. Nós vamos dividir o encontro em 4 módulos. Esse primeiro encontro, ele é bem inicial. Nós vamos trabalhar os conceitos iniciais, vamos trabalhar também a legislação que rege, os institutos de previdência dos regimes próprios e vamos trabalhar os conceitos importantes para que a gente possa avançar nos próximos módulos. Então, a criação de um RPPS, o gerenciamento de um RPPS, então a gente vai tratar desses aspectos gerais. Para a auditora de controle externo, Joseli Pereira, esse é um momento oportuno para debater a relevância de se criar uma RPPS. Nós estamos passando por um momento de crise e os regimes próprios de previdência, eles estão também debatendo essa questão dos déficits atoriais, déficit financeiro. Então, é um momento importante para a gente entender esse processo todo de gestão dos recursos da previdência pública, né? Então, é um momento importante para a gente debater. Para os nossos técnicos vai ser agregar informações e para o jurisdicionado vai ser também um momento de trocar essas informações com o Tribunal de Contas. Mesmo sendo um benefício que vem assegurar o servidor efetivo, ainda existe resistência em implantar esse sistema. A maior dificuldade ainda é o desconhecimento. As pessoas têm medo daquilo que não se conhece. Como cultura previdenciária, no geral, ela é pouco difundida, da nossa natureza nesse país, né? Então, a dificuldade é a resistência do servidor e também dos gestores, de que regime próprio não funciona, né? Quando, na verdade, o servidor titular de cargo estar vinculado ao INSS aí é que a coisa está errada, né? Mas a dificuldade das pessoas entenderem que o novo, que é talhado para o servidor, que realmente é muito melhor, tanto para o servidor quanto para o município. Para o especialista em previdência Ademir de Oliveira, o estado de Mato Grosso do Sul já obteve grandes avanços. Eu acho que encontros como esse vai levando esclarecimento e assim vai facilitar. Ainda temos uma vantagem no estado, nós temos 50 municípios com regimes próprios, quando a média, isso representa 63% dos municípios com regime próprio. A média nacional hoje é bem abaixo de 40%. Então Mato Grosso do Sul já avança bem nisso, mas ainda nós temos aí 29 municípios sem regime próprio. Então ainda tem um grande espaço para poder trabalhar e que precisa ser conseguido, né? Uma decisão que vem causando polêmica no cenário nacional é que o Supremo Tribunal Federal, o STF, pode tirar a competência dos tribunais de contas para julgamento das contas dos prefeitos e do governo. Veja detalhes na matéria de Henrique Xavier. O trabalho de fiscalização dos tribunais de contas evita o desperdício do dinheiro público e foca no combate à corrupção. Só para se ter uma ideia, em 2015, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul impugnou 173 contratos e determinou a devolução de mais de 10 milhões de reais aos cofres públicos. Além disso, aplicou multas aos gestores que ultrapassaram 3 milhões de reais. Mas uma decisão da Suprema Corte Brasileira pode tirar dos tribunais de contas a competência para o julgamento das contas públicas. No entendimento dos ministros do STF, essa é uma competência das câmaras municipais. Detalhe: no ano passado, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul identificou irregularidades e impugnou 62 contratos referentes justamente a prestações de contas das câmaras de vereadores. Elas foram obrigadas a devolver aos cofres públicos mais de 2 milhões de reais.
Se o entendimento do STF prevalecer, pode ser o fim do julgamento técnico das prestações de contas, que passa a ser político. Além disso, enfraquece a lei da ficha limpa. A decisão da Suprema Corte libera também a candidatura de gestores que tiveram as contas reprovadas pelos tribunais. A reação de ONGs e entidades que trabalham no combate à corrupção foi imediata. Nesse momento em que a sociedade brasileira passa por um grande desafio, em que a população está indo para as ruas, exigindo cada vez mais transparência, exigindo cada vez mais que o gasto público ele seja feito com critérios. É importante que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, a NPE, têm que ser fortalecidos. A imprensa deu ampla visibilidade ao fato, buscando inclusive ouvir a preocupação dos conselheiros nos tribunais de contas. Esvazia o poder do Tribunal de Contas, nós ficaríamos apenas com um órgão para dar parecer. Os tribunais de contas, especialmente após a Constituição de 88, eles vêm se especializando, têm um corpo técnico de excelência. A minha preocupação é as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas terão um quadro e um corpo jurídico e técnico competente e suficiente para julgar, analisar e depois julgar as contas do Executivo? Esse é o compromisso de um tribunal para zelar do dinheiro público e fortalecer o desenvolvimento do Estado. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.